Gente linda, como vai você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou Sátila Tony e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo por aqui. E mais uma vez estamos aqui para compartilhar mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje estamos aqui num cenário diferente, em que estaremos mais em contato com a natureza, nesse lugar muito lindo, para compartilharmos algo muito interessante que também tem a ver com aquilo que vamos falar hoje. E hoje vamos estar falando sobre uma questão bem especial. Eu saí da caixa, e você já saiu da caixa? Pois o que será isso de sair da caixa? Então hoje vamos estar falando sobre como sair da caixa e a importância de sairmos da caixa. O que será que é a caixa? A caixa é tudo aquilo que nos limita e que nos fecha de forma que nos impeça de sermos aquilo que verdadeiramente nascemos para ser e que verdadeiramente está na nossa essência para sermos. Essa mensagem ela originou de uma reflexão de um dia. Eu estava saindo da casa de uma pessoa familiar e naquele contexto eu ouvi algumas coisas que me fez recordar um pouco da minha infância, em que muitas das vezes as pessoas te colocavam numa caixa ou te limitavam. Isso não é para você. Porque você é assim. Não, porque você fala assim, essa sua voz, você é muito meiguinha, muito calminha, ou então tão pouco desperta, como se diz, menos ativa do que os outros. Para os outros encaixa, para você não encaixa, só para os outros que encaixa. Então eu senti um pouco fora do contexto. Eu acredito que muitas das vezes essas pessoas falavam essas coisas de forma, não no intuito de como se diz, de colocar para baixo, ou no intuito de não querer o seu bem. Não, acredito que realmente foram, como se diz, algumas opiniões que foram lançadas em que tinham o objetivo, se calhar, de melhorar, mas no fundo aquelas pessoas não estavam verificando que tais críticas, tais situações não beneficiavam a pessoa que estava ouvindo. E muitas das vezes nós também estamos diante de pessoas que muitas das vezes elas nem sabem fazer elogios, elas só sabem criticar, a dizer que aquilo foi mal, a forma que você fez foi mal, mas nunca é capaz de reconhecer quando você faz uma coisa que verdadeiramente foi bom, não tem a capacidade de reconhecer as suas qualidades. E muitas das vezes nós ficamos nessa caixa em que, não, eu não sou capaz porque fulano falou isso, porque essa pessoa que é cadeia de autoridade, talvez um pai, uma mãe, ou talvez pessoas próximas, amigos próximos, talvez um cônjuge, alguém próximo de você que falou coisas em que te limitou, de forma te impossibilitando de alcançar voos altos, de realmente seguir com aquilo que verdadeiramente está na sua essência, na sua identidade, em que você é capaz de alcançar. E às vezes essas coisas nos limitam e nos impedem de realmente sermos aquilo que Deus projetou para nós. Então nós vamos estar meditando sobre isso, e eu quero estar meditando sobre a vida de Davi. Eu não vou estar aqui a contar toda a história de Davi. A Bíblia relata a partir de 1 Samuel, na parte do versículo 16, está referindo sobre a história de Davi. Você que tiver curiosidade de ir mais além nessa história, pode ler, porque realmente é uma viagem e é uma história magnífica, que não é só uma história, mas a Bíblia é um livro verdadeiro, de histórias verídicas. Amém? Então vamos estar falando um pouco sobre Davi. Quem foi Davi? Davi, o engraçado de Davi, que Davi se tornou alguém
como rei, e a palavra de Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi sempre foi rei? Davi sempre esteve em posições altas? Não. A Bíblia fala que quando Samuel ele foi na casa de Davi, na casa de Jessé, na direção de Deus para poder consagrar um novo rei, porque Deus tinha rejeitado Saul, a palavra de Deus fala que todos foram convidados para poder sentar à mesa, para receber assim a Samuel. Mas engraçado que dentro de todos os filhos de Jessé, Davi não foi convidado. Ele não foi convocado para participar daquela reunião. Ele estava lá no campo a cuidar das ovelhas de seu pai. Ele estava lá afastado dos holofotes, ele estava lá afastado. E será por que ele estava tão afastado? Será porque quando Davi foi ter lá no campo de guerra que seu pai pediu para que ele fosse, para poder ter notícia de seus irmãos, e quando Golias estava lá afrontando o exército do Deus vivo, o seu irmão falou para ele assim: o que você está caçando aqui? O que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as suas pequenas ovelhas lá no campo? Via-se já essa rixa, essa situação de menosprezo nas simples palavras do seu irmão. E será que era só o seu irmão ou será que isso era uma questão também familiar? Que também ele foi rejeitado, de forma que não foi convocado para uma reunião tão solene em que estávamos recebendo o quê? O sacerdote, o profeta. Alguém super importante em Israel estava na sua casa e você não estava sendo convidado. Como é que você se sentiria? Talvez você se sinta assim também, como eu também já me senti. Muitas das vezes inferior, abaixo das pessoas por causa das críticas, porque viver ao lado de pessoas que não são capazes de fazer elogios e de enaltecer as suas qualidades é muito difícil. É difícil você estar sobre esses pensamentos, sobre essas críticas. Muitas das vezes, você fala muito mansinho, você é isso, não, você é um cado mole, isso não dá para você. Eu lembro uma coisa que me aconteceu também na faculdade. Eu tinha alguns colegas, né? Eu me licenciei em Portugal. E eu tinha alguns colegas que às vezes falavam assim: mas o português brasileiro, que o português do Brasil. Me sentia de uma certa forma um pouco inferiorizada e um pouco abaixo com relação às qualificações dos outros. Mas o engraçado é que toda essa história é que, diante dessa situação, Deus colocava em minhas mãos coisas para resolver e eu conseguia chegar lá, independente do meu português. E muitas das vezes as pessoas ficavam assim, né? Como é que consegues? E às vezes ia apresentar um trabalho de grupo, tinha muitos trabalhos de grupo para apresentar, então eu fazia muitas apresentações orais ao longo do curso. E nessa altura eu lembro que muitas das vezes, na maioria das vezes, eu sempre me destacava nas apresentações. Por quê? Porque existe algo peculiar em você e em mim que é só nosso. É nosso, nos pertence. Nós não somos inteiramente perfeitos, não, mas tem algo que está inato em nós, algo que Deus nos deu, qualidades que Deus nos deu, dons e talentos que Deus nos deu, que isso é importante, precisa ser aflorado, isso precisa sair da caixa, sair dessa prisão, opressão de palavras negativas, palavras de críticas, que muitas das vezes nos impede de chegar aonde Deus nos chamou para chegarmos. Então saia da caixa, saia da caixa. Se Davi, imagina só, se Davi tivesse na caixa de tudo aquilo que a sua família fez com ele, em que ele foi rejeitado pela sua família, em que ele não foi colocado como alguém importante que pudesse assumir também aquele posto de rei. Não, mas Davi não se importou com isso, sabe por quê? Porque o que importava para Davi era aquilo que ele era em Deus, aquilo que ele
aquilo que Deus falava sobre ele. Então, o que importa verdadeiramente não é o que o pai falou, não é o que a mãe falou, não é que o cônjuge ou pessoas terceiras falaram, pessoas próximas de você falou. O importante verdadeiramente é o que Deus fala sobre você, é o que Deus tem sobre a sua vida, porque aquilo que Deus tem sobre você está escrito no céu, e aquilo que está escrito no céu não pode ser apagado por causa de críticas, não pode ser impedido por causa de crítica. O único que pode ser o limitador do seu propósito de alcançar aquilo que Deus tem sobre a sua vida é você mesmo, porque a partir do momento que você dá ouvidos para as críticas, dá ouvido para as limitações de pessoas que não têm a visão de Deus sobre a sua vida, você acaba por ficar estagnado do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Então, por isso, eu quero deixar essa mensagem para você hoje, que você levante, saia dessa caixa e verdadeiramente você possa cumprir com o propósito, cumprir com o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Saia da caixa, em nome de Jesus, e entenda que Deus colocou dons e talentos, características que são sua, que está dentro de você, coisas que só você, em especial, pode efetuar, situações que só você pode chegar lá. Então não se limite às palavras mentirosas do inimigo e às palavras mentirosas de pessoas que, sem uma visão espiritual, liberam palavras sobre a sua vida e você está pegando isso como verdadeiro. Não pega isso como verdadeiro. Pegue a Bíblia, a palavra de Deus. Essa sim é aquilo que nós devemos nivelar como realmente como se diz, a nossa diretriz para a nossa vida, não palavras de pessoas. Realmente existem pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que liberam palavras nas nossas vidas, que são transformadoras, que é como se apertasse um botão de ativação sobre as nossas vidas. Mas, na real, existem muitas pessoas aí em volta de nós que sempre está falando coisas negativas, sempre está falando coisas que verdadeiramente Deus não tem para as nossas vidas e falando coisas que nos limita diante do propósito e diante do projeto que Deus tem sobre as nossas vidas. Então saia da caixa, porque se eu fosse olhar metade ou a mínima de coisas que eu ouvi desde a minha infância, eu não estaria nem hoje falando com você e muito menos teria feito muitas coisas que eu consegui fazer. Talvez hoje eu não teria conseguido me formar, ter um mestrado, ter condições, como se diz, ter uma capacidade, uma mentalidade diferente sobre a vida, sobre as coisas, mas sabe por quê? Porque um dia eu decidi ouvir o que Deus tinha para mim e não ouvir aquilo que as pessoas falavam ao meu respeito, mas entender que o que o céu fala sobre a sua vida, isso sim é definitivo, isso sim é algo que você deve dar importância 100% sobre a sua vida. E algumas coisas você tem que utilizar dentro de você um filtro, em que você venha filtrar o que verdadeiramente é bom para você e realmente são críticas construtivas em que você pode mudar de certas atitudes, mas outras que só vai fazer você não chegar ao seu destino. Joga isso fora, saia da caixa, porque Davi, se tivesse entrado na caixa que a sua família colocou ele, talvez ele nunca tivesse chegado na posição de rei. Mas o Senhor tem para mim e para a sua vida lugares altos, mas você precisa crer, você precisa conquistar. E não esqueça que você é o único que pode limitar o seu propósito. Você é o único que pode impedir de alcançar a carreira, de alcançar o topo, ok?
Um beijo para você, fica com Deus. Espero que essa palavra esteja abençoando a sua vida e que você venha sair da caixa em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que pode ser bênção na vida delas. Inscreva no meu canal e põe o sininho, aperta no sininho para que você venha receber as notificações de novos vídeos. Um beijo e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que em nome de Jesus, uma unção de ousadia e de determinação em que você venha sair da caixa, em nome de Jesus, esteja sobre a sua vida. Amém. Beijo.